Conhecimento do princípio das coisas. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? O homem pode, pelas investigações das ciências, penetrar em alguns dos segredos da natureza? Com toda a sua complexidade, o conhecimento humano possui limites. A própria natureza da experiência humana, com suas limitações sensoriais e cognitivas, impede uma compreensão completa do universo. Completa. A ciência, por exemplo, busca constantemente ampliar os limites do conhecimento humano, mas sempre se depara com novas perguntas e desafios. Na pergunta 17 do Livro dos Espíritos, é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Os Espíritos respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Pergunta número 18. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida em que se depura, mas, para compreender algumas coisas, precisa de faculdades, dons que ainda não possui. Pergunta número 19. O homem pode, pelas suas investigações das ciências, penetrar em alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode, porque não está capacitado a ultrapassar determinados limites. Kardec comenta: quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento, pela própria capacitação, esses segredos, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja pelo orgulho ou fraqueza, sua própria inteligência o torna, muitas vezes, joguete da ilusão. Vamos fazer uma reflexão sobre a evolução da inteligência humana. Aqui na Terra, há uns 300 mil anos, surgiu o descendente de uma subfamília dos hominídeos, identificado como Homo sapiens, do latim homem sábio. Esse espécime, com um cérebro maior que a maioria dos animais, era dotado de uma inteligência rudimentar, com capacidade de raciocinar, diferenciando-o das outras espécies, pois tinha a capacidade de escolha. O nosso antepassado teve muitas dificuldades na utilização do atributo recém-conquistado, a inteligência. Ele fazia escolhas boas e se dava bem. Também fazia muitas escolhas equivocadas e se dava muito mal. Com o passar dos milênios, o atributo conquistado, a inteligência, foi se aprimorando em seus descendentes e observamos que durante todo o processo desse desenvolvimento, o Homo sapiens sempre teve dificuldade em bem utilizar esse atributo, a inteligência. Criou artefatos nem sempre bem utilizados em certas situações e comportamentos, e assim prejudicou a própria espécie. Exemplo: fabricaram ferramentas que facilitavam os trabalhos manuais, a caça, a alimentação, o dia a dia, a vida. Mas também as utilizaram para se atacarem uns aos outros,
com a criação de armas mortais. O tempo passou, o Homo sapiens aprimorou-se através dos milênios e, mais recentemente, no século XIX, criou aparelhos e estruturas espetaculares, como o telégrafo e o telefone, que facilitaram a comunicação entre seus pares, diminuindo as distâncias, o tempo, aproximando-os de maneira extraordinária. No século XX, com a popularização do telefone, o homem, apesar de mais aprimorado, ainda demonstrava imaturidade no uso da inteligência. Utilizava o telefone muitas vezes para divertir-se com brincadeiras de mau gosto, passando trotes nas pessoas. Para quem não viveu naquele tempo, trote era uma forma de zoação, gozação, trolhar. Mais para o final do século XX, nos anos 1990, popularizou-se o correio eletrônico, o e-mail. E, me recordo, a maioria das mensagens que recebia era sobre coisas banais, inúteis, piadas, coisas infantis mesmo. E hoje, no início do segundo quarto do século XXI, com a fantástica rede de comunicação mundial existente, verificamos nas várias redes sociais o homem postando coisas banais, inúteis, piadas, coisas infantis mesmo, trolhando e aplicando golpes. Sim, muitas coisas excelentes acontecem com a atual tecnologia, em diversas áreas de atividade do homem, facilitando de maneira extraordinária a sua vida. Por exemplo, a inteligência artificial. Coisa maneira, irada. Muito bem utilizada nas empresas, nas pesquisas, na engenharia, na medicina. Mas boa parte de nós, sociedade humana, ainda desperdiçamos tempo e energia, utilizando a nossa inteligência natural com banalidades, com coisinhas. Então, voltando à pergunta número 18 do Livro dos Espíritos, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida em que se depura, mas, para compreender muitas coisas, precisa de maturidade, de faculdades, de dons que ainda não possui. Conquistaremos isso em algum dia? Essa pergunta é minha. Sim, sem dúvida, porque as leis divinas de progresso e evolução humana são inexoráveis, irrevogáveis, implacáveis. Já estivemos nas cavernas, lembram? No próximo episódio, falaremos sobre o que é o princípio inteligente. Não percam! Muita paz!